O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve se reunir amanhã com governadores e secretários de Fazenda para debater a reforma tributária. Segundo ele, a proposta pode ser votada até o mês de julho, por enquanto, na Câmara, e a discussão no Senado ficaria para o segundo semestre. Sobre esse assunto, a gente recebe agora o deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, que também é vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, muito bom dia. Tiago, é uma expectativa muito grande nesse momento o conhecimento do projeto final, do relatório final acerca da proposta da reforma tributária. Nós conhecemos até este momento todas as premissas que foram elencadas que nortearão a confecção do projeto final. Mas os detalhes finais, como, por exemplo, as alíquotas que serão apresentadas, nós ainda não temos como informação. Ontem, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil realizou um importante seminário. Para você ter uma ideia, Tiago, começou às 2, era para terminar às 6, terminou às 10h30 da noite. Tamanhas são as dúvidas, os pensamentos acerca de uma proposta de reforma tributária, mas algumas situações são muito consensuais. A primeira é que nós necessitamos sair dessa parafernália tributária que o Brasil está. Nós precisamos ser mais competitivos mundialmente no que se fala da carga tributária. E a segunda grande pontuação que merece ser registrada: não há espaço, não há nenhuma possibilidade para que essa reforma traga algum tipo de aumento de impostos ou uma nova alíquota que seja, que sobrecarregue ainda mais o sistema tributário brasileiro. Isso me parece quase que uma unanimidade na Câmara dos Deputados. Claro, deputado, perguntas dos nossos comentaristas. Amanda Klein, a sua questão. Deputado, bom dia. O que o senhor enxerga hoje como maiores entraves à reforma tributária? A gente tem ouvido aqui na Jovem Pan, por exemplo, governadores, semana passada, o governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, ele fala em perda de receita para os estados. A gente sabe que é uma grande questão é o Fundo de Desenvolvimento Regional, o aporte que a União fará. O Bernardo Api, secretário da Previdência, ontem falou em menos de 50 bilhões de reais. Há também aí a briga, a contenda entre os setores, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, indústria, comércio, serviços, agronegócio. Como é que o senhor vê os entraves? Que resistências precisam ser quebradas? Olha, Amanda, você tem razão. Tem duas situações muito importantes dentro da mesma reforma tributária. Uma é os impostos em si, de quais segmentos serão afetados mais ou menos por essa nova tributação. Nós só vamos ter clareza disso a hora que as alíquotas forem apresentadas. Por exemplo, o primeiro momento apresentava um modelo de IVA, um imposto de valor agregado, um imposto de consumo único em todo o país. Já há um entendimento por parte do deputado relator dessa matéria, o deputado Aguinaldo Ribeiro, assim como o Reginaldo Lopes, que é o presidente da nossa comissão, que tem se esforçado muito para conversar com todos os segmentos econômicos, que o IVA único talvez não prospere. O mais adequado seja um IVA dual, onde os impostos sejam mantidos nas prerrogativas do governo do estado e das prefeituras municipais, e um outro com uma alíquota específica para o governo federal. Por quê? Porque dentro dessa reforma tributária, você colocou muito bem a preocupação dos governadores, Amanda, e também está se discutindo um pacto federativo. Como será distribuído os recursos oriundos deste novo sistema de tributação para os municípios que não querem perder a arrecadação, para os estados que querem manter a sua tributação e para o governo federal que não quer ter perda de arrecadação. Do outro lado, o setor produtivo, corretamente, precisa pagar menos ou de uma forma mais simplificada. Sim. Portanto, Amanda, essa conta é difícil de fechar. Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. O senhor mencionou o Pacto Federativo, que para mim é um dos pontos essenciais para que a gente resolva problemas elementares do Brasil. A questão tributária tem um peso, sobretudo em razão da sua complexidade, e parece que essa proposta que está sendo discutida vai trazer uma facilidade para o pagador e para o arrecadador. Entretanto, quando a gente pode esperar que o Congresso se debruce numa discussão a valer de todo esse sistema, não só do sistema tributário, mas também do sistema da Receita Federal, a parte administrativa,
e também o Pacto Federativo, para que municípios e estados tenham mais independência sobre o seu orçamento, não fiquem nessa constante dependência da União e num sistema onde os maiores produtores mandam dinheiro para os estados que produzem menos, e esses estados que produzem menos não estão evoluindo. Eles continuam ainda, apesar de décadas tendo passado, eles continuam aí no final desse ranking dos estados desenvolvidos. Olha, Cristiano, a sua preocupação é absolutamente pertinente, porque nós precisamos encerrar essa política do pires na mão, né? De ficar dependendo da bondade do rei todo-poderoso me transferir recursos para que eu possa investir no meu município. Esse sistema de dependência ainda vem da época do Império. Nós precisamos arrecadar tudo na coroa e depois ficarmos mendigando a redistribuição dos impostos. Portanto, o nosso sistema é muito perverso. Cristiano, 170 países do mundo hoje utilizam o sistema IVA, o Imposto de Valor Agregado, que é pago no destino, no ato do consumo do produto ou do bem ou do serviço. Portanto, é um imposto que traz a justiça social sobre dois aspectos. O primeiro, você vai pagar aonde o consumo, onde a compra é realizada, acabando com aquela história do pagamento na origem, aonde municípios que são mais industrializados arrecadam mais e municípios que são menos industrializados, mas são mais populosos, portanto, necessitando mais de serviços públicos e têm uma arrecadação menor. Essa injustiça social dentro da tributação acaba com o IVA. Pelo menos 170 países utilizam. Só o Brasil está fora. Não é possível que o mundo esteja errado e nós estejamos certos. Essa é a primeira constatação. A segunda é que, feito o pacto federativo, dentro do imposto, quanto pertence ao município, quanto pertence ao Estado e quanto pertence à União, lembrando que esta distribuição deve ser revista, pois hoje ela é perversa, hoje há uma concentração de recursos na União, sendo feita uma distribuição desses valores mais equitativa diante das responsabilidades de cada ente, nós acabamos com essa política de dependência que você citou. Deputado, como o senhor acha, então, que Arthur Lira deveria comandar essa reunião amanhã com governadores, uma vez que os trechos polêmicos entre os estados não vão em nenhum momento agradar a todos? Olha, hoje nós já temos aí um pouco mais de clareza junto aos governadores do fundo de compensação que se propõe para estabilizar qualquer alteração na arrecadação que possa comprometer o orçamento de cada estado. Além disso, uma simulação precisa ser feita. A Confederação das Associações Comerciais prepara um simulador tributário, porque hoje nós temos muitas indagações sobre as alíquotas que ainda não foram apresentadas. Diminui, aumenta, é mais caro, é mais barato, enfim. Nós só vamos poder dirimir essas dúvidas a hora que as alíquotas forem apresentadas. Por exemplo, eu defendo 4 alíquotas no Brasil. Nós não temos como tributar no mesmo valor, por exemplo, os bens de consumo em geral e medicamentos. Não há justiça tributária nisso. Então, se nós tivermos metaforicamente aqui, um imposto de 20% do IVA para bens de consumo geral, sim, não é possível que essa mesma alíquota seja aplicada aos medicamentos, que devem ter, por exemplo, 5% de contribuição de consumo. Já os impostos, já os setores que geram muitos empregos, como a construção civil, deve ter uma alíquota intermediária, por exemplo, 10%. E já aqueles produtos que são nocivos à saúde, como cigarro, bebidas, devem ter um imposto seletivo maior. Eu acho que com 4 alíquotas nós acomodamos. Feito Perfeito. Junto aos estados, esse esclarecimento amanhã e esse fundo de compensação, eu acho que nós vamos caminhar bem nesse mês de julho para analisarmos a reforma tributária que o Brasil tanto necessita. Deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Muito bom dia, muito obrigado.